Graça e paz, vamos meditar na palavra de Deus. Estamos aqui no capítulo 22 de Josué. Para a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso. Do verso 11 até o 34 tem algo esclarecedor que diz assim: E ouviram os filhos de Israel a dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvido isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em um exército. E enviaram filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para que a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os 10 príncipes contra ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés da terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgrediste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi no foco da iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra de vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai a possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora ao altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, a transgressão no tocante ao anátema? E não vejo a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então Deus dos deuses, ó Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, e foi assim em rebeldia e por transgressão contra o Senhor. Não nos persevereis? Se nós edificarmos altar para nós tornar após o Senhor, ou sobre ele oferecer holocausto, oferta de manjares, ou sobre eles fazer ofertas pacíficas ao Senhor, mesmo de nós o requeira. E se antes o fizermos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão falar aos nossos filhos, dizendo: Que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, filhos de Rubens e filhos de Gades, e não tende parte no Senhor? E assim também poderia vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam: amanhã os nossos filhos não têm de parte do Senhor. Pelo que dissemos, quando formos amanhã, assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor, que fizemos nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, o que hoje nos
abandonássemos ao Senhor, edificaremos um altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e a cabeça dos milhares de Israel, que com ele estavam a palavra, e disseram: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassé, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubens, aos filhos de Gades e aos filhos de Manassé: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubens e dos filhos de Gade, e da terra de Gileade, da terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. Pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Rubens e os filhos de Gade. E os filhos de Rubens e os filhos de Gade puseram um altar, e o nome Éder, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.